Boa noite, turma. Mais uma semana, né, com as nossas videoaulas, né, com força total aí, né, nessa pandemia, que eu sei que tá difícil, mas a gente tem que pensar que a gente não tá desistindo, né? Turma, eu vou mandar essa apostilinha aqui que vou falar com vocês na aula de hoje. Essa é a aula de fundamentos laboratoriais. Agora a gente vai falar um pouquinho quase que não saiu, vidrarias, né? Como eu falei, fundamentos laboratoriais é para a gente conhecer um pouco do laboratório, né? Infelizmente, essa questão aí da minha tela de computador piscando, eu não sei como tirar, porque na verdade o meu computador não tá piscando, mas quando liga a câmera fica assim. Como eu não tenho experiência com a tecnologia, vão acompanhando, tá dando para ver o que é, mas vocês vão ter essa apostila em mãos, né? Gente, as vidrarias e equipamentos, né, de um laboratório, tanto de química, bioquímica, hematologia, né, tudo é as mesmas vidrarias com as mesmas finalidades, né? Hoje em dia eu vou falar para vocês o que a gente usa, porque a maioria dessas coisas aqui a gente não usa, mas todas elas caem muito em concurso, né? Então é muito bom a gente saber, né, a, a importância e saber o nome de cada uma, né? Assim, eu não consigo dar essa aula e não falar do professor que eu tive na época da escola, que se chamava professor Sidney, né? A gente até depois passou a dar aula juntos, que depois eu dei aula na escola que eu estudei, mas ele fazia a gente rodar o laboratório inteiro com as vidrarias, ele chegava, qual é a vidraria tal? E assim, foi muito bacana porque eu nunca esqueci o nome de nada, né? Que ele foi 2 anos inteiros fazendo isso, que a gente tinha lá no laboratório, né? Então, assim, foi muito bom para o meu aprendizado e eu sempre acerto essas questões, né? Quando a gente voltar às aulas, eu vou fazer a mesma coisa com vocês, que é o método Sidney, que eu brinco que é o método Sidney, que é muito bom, assim, botar as vidrarias lá e pedir para vocês dizerem, né, para que é e qual é a função, né? Principalmente saber os nomes delas, tá? Primeira vidraria que tá na nossa apostila, que eu vou mandar para vocês aí também, tá? É o tubo de ensaio, né? Ele está dizendo aqui que o tubo de ensaio é usado principalmente em testes de reações, né? Gente, o tubo de ensaio, né? Hoje em dia ele tá aí bem espalhado pelo laboratório, né? Tubo de ensaio ou tubo de hemólise, que a gente pode chamar, né? Primeiro que antigamente, né, era colhido em tubo de vidro mesmo, né? O tubo de vidro era esterilizado, colhido, né? Era colocada a tampa e pegava uma seringa para botar o vácuo, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai lá e colhe o sangue, ele já vem pronto com vácuo, acabou aquela amostra, o prazo dela vai tudo pro lixo contaminante, não dá muito trabalho, né? Antigamente o tubo de ensaio era mais usado do que hoje, né? Porque ele era usado e reutilizado. Então hoje em dia a gente vê o tubo de ensaio em várias formas, né? O tubo de ensaio com anticoagulante, né? O tubo de ensaio antigamente, né? Eu cheguei a fazer isso, tá? E eu adoro falar que eu fiz muito trabalho de bancada, que a bancada ensina muito mais que esses aparelhos de automação, né? Quem faz bancada faz automação fácil, porque sabe como que ocorre cada reação de exame, né? Isso é muito importante, né? E eu usava muito tubo de ensaio para fazer coagulação, TAP-PTT. O TAP-PTT, né, é um exame de coagulação que a gente conta os segundos, vê a atividade e o INR do paciente. E a gente dá para entender perfeitamente como está a coagulação do paciente. Se aquele paciente coagula rápido, coagula normal, né? Ou ele tem problemas de coagulação, né? E aí a gente via essa tampa do coágulo e era rápido, tá? Porque o valor de referência, lembra, era 13. Então era o tempo de virar o tubo e ver. Eu lembro que eu tinha um professor no estágio, né? O professor Tiago, que ele falava, né, assim. Ah, não é o Tiago, professor do destaque, não, que ele não é tão velho assim, não, tadinho. Mas o Tiago botava nota, ele brincava. Limpa no sovaco do jaleco. Aí limpava assim, voltava, quando o paciente estava normal, dava coagulação. Mas o tubo de ensaio é justamente para isso, como fazer as reações TAP-PTT. Eu que fazia bioquímica na bancada, já usei muito tubo de ensaio para fazer as reações, né? Aí a ureia ficava verdinha, né? Então, assim,
o colesterol era rosa, o mucoproteína ficava um azul tão bonito. Eu sinto falta da bancada por isso, que as reações bioquímicas que acontecem na bancada é muito bonita, né? As cores, dá para você montar uma loja de roupas. Então, olha só, esse aí é o tubo de ensaio. O tubo de ensaio a gente consegue ver lá na Escola Técnica de Destaque, né? A gente consegue ver esse material lá e depois, quando a gente voltar às aulas, a gente vai ver todo mundo pessoalmente. Essa segunda vidraria, gente, é o Becker. O Becker ainda tem no laboratório, tá? Que é usado para aquecimento de líquidos e reações de precipitação, né? A gente consegue aquecer isso, né, bastante, só que a gente usa mais no laboratório, não é para aquecer não, tá, gente? É mais para fazer medidas. Então, às vezes, a gente precisa de uma quantidade grande, às vezes para diluir um Wright, né? Um Wright para fazer um corante de hematologia, às vezes a gente usa, né? Aqui é o Erlenmeyer, né? O Erlenmeyer é usado para aquecimento de tubulações de líquidos também, né? Então, aqui nessa parte, gente, eu quero que vocês gravem também a carinha da vidraria, né? E o nome. Porque isso cai muito em concurso, né? E sempre a maioria das vidrarias, né, por serem vidros, elas são usadas para aquecimento, né? Então, pelo menos essas grandes. Então, o Erlenmeyer é usado para titular, para aquecer. Aqui é o balão de fundo chato. A gente tem que tomar cuidado que tem dois tipos de balões. O balão de fundo chato e o balão, né, de fundo redondo, né? O redondo, a gente vai dizer que vai dar para usar em algumas reações de gases, justamente por não ter esse fundo chato e os gases poderem, né, percorrer dentro da vidraria, né, direto, né, sem interrupção. Aqui no fundo chato os gases não conseguem correr. Então a gente tem... Ih, o que eu fiz? Ah, não, foi a minha tela que apagou. Professora burra na internet. Vai lá. Então, assim, o balão de fundo chato não tem como fazer as reações com desprendimento de gases. Por quê? Porque ele é chato aqui, né? Ele tem não ter esse fundo chato, o gás consegue correr livremente aqui dentro. E aqui não, né? Como ele tem esse fundo chato, dificulta esse processo. Balão de destilação, né? O balão de destilação, né? Ele tem essa saída, né? Essa saída lateral, né? Que é justamente para destilar, né? Aí eu condenso o vapor e libero o quê? Os gases, né? Essa aqui é uma pipeta volumétrica, né? Que é usada para medir volumes fixos, né? Por que essa aqui tem que ser volumes fixos, né? Ela tem um volume fixo, às vezes ela pode ser de 1 ml, 2 ml, 3 ml, meio. Então, assim, por quê? Porque ela só vai poder pipetar aquilo, diferente de uma pipeta graduada, né? Uma pipeta graduada, por exemplo, eu tenho uma pipeta de 5 ml, graduada aos 5. Então, o que eu vou fazer com essa pipeta de 5? Eu quero pipetar 1 ml. Então, eu quero pipetar 5 vezes 1 ml numa pipeta de 5 ml. Aí eu consigo. Porque eu consigo parar no volume que eu quiser. Então, aqui, nessa pipeta graduada, eu vou medir, né? E vou medir e vou colocar dentro do recipiente, em qualquer um desses que seja, a quantidade que eu preciso. No volume fixo, não. O volume fixo você só pode usar se você realmente quiser aquele volume fixo. Quero essa pipeta de 1 ml, eu quero 1 ml. Então, eu posso pegar uma pipeta volumétrica fixa. Aqui não, a pipeta graduada eu vou usar de acordo, né, com a graduação que eu necessito. Isso aqui, gente, é uma proveta. A proveta, gente, ela mede muito bem, sabe? Ela vai medir aproximado, né? A gente usa ela muito para líquidos, porque tá vendo? Ela tem esse biquinho aqui, ó, tá vendo? Para escoar o material. Sabe como a gente usa proveta até hoje? Que a gente mede muita urina 24 horas aqui, né? Então, quando colhe aquele material, por exemplo, fazer clearance de creatinina, que a gente já estudou bastante, né? É aqui, a gente mede aqui. Então, vamos supor, isso aqui é de 1000 ml, então chegou a 1 litro, beleza, 1000 ml. Aí vai medir de novo, 1555 que deu esse paciente, urinou em 24 horas. Então, a proveta é usada até hoje. Aqui é um funil de vidro, tá?
É um funil, né? Um funil, gente, é igual que tem o funil na nossa casa, né? É usado para fazer transferências, né? Essa transferência é mais limpa. Isso aqui, o funil, gente, quando a gente começar a ter aula de parasitologia, a gente vai ver que é muito comum usar o funil de vidro, tá? Para fazer algumas técnicas de parasitologia. Gente, frasco de reagente é tipo a nossa Tupperware de casa, né? O frasco de reagente é usado para armazenar qualquer soluções, né? Isso aqui é para sustentar a tela de amianto, né? Quando você quiser fazer algum aquecimento, você usa a tela de amianto, mas isso não se usa mais. É muito antigo. Aqui a gente tem um cadinho de porcelana, né? Que aí a gente usa isso para aquecer no bico de Bunsen, né? É como se fosse um potinho para a gente conseguir botar algum líquido para aquecer, mas também não se usa muito. Também quase não cai em concurso. Pinça de madeira, né? Usada para segurar tubos de ensaio e aquecimento do bico de Bunsen. Esse aqui, gente, a gente usa não só para segurar tubo, também a gente lá no laboratório a gente tem um de plástico que a gente usa para segurar a lâmina, para corar lá no panótipo. Então a gente usa uma pinça de madeira. Lá não tem a pinça de plástico, mas ela tem a mesma finalidade, entendeu? Que é para segurar tubos de ensaio, né? Lá no laboratório que a gente, lá da escola a gente tem o Benedict, né? O Benedict a gente pode fazer essa reação, tá? Então, o Benedict é para ver se tem glicose na urina, né? A gente vai fazer quando voltar. Mas hoje em dia não se faz mais Benedict, não. Mas Benedict é uma reação que cai muito em concurso. Isso aqui parece bobeira, né? Todo mundo conhece, né? Uma estante para colocar tubos de ensaio, né? Estante para colocar tubo de ensaio não tem mistério, é uma estante para colocar tubo de ensaio. Triângulo de porcelana, né? Usado para segurar aquele cadinho de porcelana que a gente mostrou lá acima, né? Para usar no aquecimento do bico de Bunsen. Aqui o bico de Bunsen, gente, para quem não sabe, aqui ó, bico de Bunsen, né? O bico de Bunsen é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente tem a câmera de fluxo, né? Quase não usa o bico de Bunsen, mas a gente fazia todas as reações microbiológicas aqui atrás. Então, a chama do bico de Bunsen, né? A gente semeava tudo ali atrás e não permitia que contaminasse o material, né? Então, o bico de Bunsen é o pai da microbiologia aí, né? Que ele ajudou a gente muito tempo. Lá no meu primeiro estágio, era com bico de Bunsen e a gente preparava o meio de cultura a placa de Petri, né? A gente preparava o meio de cultura. Então, o bico de Bunsen é um artigo, um artefato que sempre cai em prova, né? E se vocês trabalharem em laboratório pequeno, é capaz de encontrar ainda. Ou então, tem muito laboratório grande que tem a câmara de fluxo, né? Mas caso aconteça algum problema com ela, né? Tem o bico de Bunsen lá para fazer. Até porque para corar algumas coisas, algumas lâminas, a gente precisa do bico de Bunsen porque a chama dele faz secar algumas colorações. Coloração de Gram, coloração de Zil-Nielsen, que são todas colorações de microbiologia. Coloração de Gram para diferenciar bactérias Gram positivas das Gram negativas. Coloração de Zil-Nielsen é para fazer o exame da baciloscopia, né? Baciloscopia do escarro, né? Para fazer a pesquisa de micobactéria. Bacilo álcool ácido resistente. Funil de decantação, né? Para separar, né? Líquidos, né? Você decanta, você separa o líquido do sólido. Um outro tipo de funil de decantação. Aqui é o mocherize e o pistilo, né? Gente, aqui usa muito para triturar fezes, tá? Isso aqui usa muito para triturar fezes. Pistilo é esse aqui, tá? E a homoforize é o potinho. Placa de Petri, né? A placa de Petri é usada para vários fins, né? Diversos fins, mas principalmente porque a gente tem vários tipos de agar para ficar nessa placa de Petri. Lembrando que o agar é aquela gelatina, né? E aí cada agar vai ter nutrientes diferentes para determinadas bactérias crescerem. Então, a placa de Petri é algo que é usado até hoje. A gente tem a placa de Petri pequena, a grande para alguns discos. Então, a placa de Petri é muito importante. A gente usa até hoje, placa de Petri. Esse aqui, ó,
Lima triangular, usada para cortes de vidros, né? Quase a gente não corta vidro mais hoje em dia, né? Isso aqui para pesagem de sólidos, pesa filtros. A piceta, a gente usa muito piceta, tá? A piceta nada mais é que geralmente fica o álcool e essa ponta dela aí, né, afinalada, ajuda muito a espalhar o álcool, hipoclorito, né? Sempre tem piceta. Então, o nome disso não é potinho qualquer, é piceta. Isso aqui a gente não usa num laboratório de análises. A gente não evapora nada. Ah, vidro de relógio é legal, né? Isso aqui nada mais é que para você cobrir, né? O beck, você pode cobrir qualquer coisa de evaporação, que tá sato também. A bureta, gente, a bureta a gente não usa mais, né? Mas ela é como se fosse uma pipeta, só que ela é mais precisa aqui, tá vendo? Ela é usada para medidas precisas de líquidos. Bureta. Cai muito concurso. Balão volumétrico, né? Usado para preparar e diluir soluções. Ele é volumétrico porque ele tem uma graduação, você consegue saber o volume dele, tá? Um frasco lavador, né? O mesmo fim de uma piceta, né? Você consegue despejar material. A gente não faz filtração. Agora, o Kitasato a gente usa, usado para filtração a vácuo, né? Então, a gente pode usar o Kitasato junto com o funil. Isso aqui a gente não usa. Suporte universal e anel para o funil, né? Anel para o funil é para apertar o funil. Suporte universal é para você colocar um tubo, colocar qualquer coisa que caiba aqui. Isso aqui a gente usa, tá? Usa hoje em dia nem tanto, né? Quem usava tubo de vidro, aqueles tubos de hemólise lá que eu mostrei primeiro, lavava muito material. Inclusive, estagiário na minha época lavava muito material com essas escovinhas. É tipo uma escovinha de mamadeira. Então, é para lavar mesmo, todo o material. Hoje em dia a gente não lava material, não esteriliza, não precisa mais nada disso. Termômetro a gente tem, mas o termômetro do laboratório hoje em dia é aquele eletrônico, então pouco a gente vai ver. Vara de vidro, gente, vara de vidro e bastão de vidros a gente usa lá na parasitologia para bater as fezes mesmo, misturar ela e fazer os métodos que a gente vai aprender de Wolfman, Paul Jenner, vai ter várias metodologias de parasitologia. Parasitologia é um mundo de matéria. E desses que a gente usa. Aqui também essa espátula a gente pode usar para fazer a parasitologia, né? Para distribuir material de um lado para o outro. E ficamos por aqui com a aula de vidraria, gente. Qualquer dúvida, chama a titia, que a titia atende. Manda mensagem no WhatsApp, tá? Que é mais rápido. E vamos seguindo felizes. E não, desculpa, faltou a pera, gente. A pera, gente, fica acoplada. Olha, dando tchau, que professora horrorosa. A pera fica acoplada lá na pipeta, né? Naquela pipeta volumétrica que eu mostrei, né? E a pera é para você não pipetar com a boca, não se pipeta com a boca. E aí eu vou até mostrar para vocês que eu já fiz em aula, não sei se foi com a turma de vocês, que às vezes é melhor, se não tiver pera, você colocar uma parte dentro da tampa do tubo de EDTA e puxar com uma seringa, mas não pipetem com a boca. Ah, quando chegam lá no estágio, ninguém morreu, todo mundo pipeta. É errado, até um dia você engolir um ácido, alguma coisa que vai prejudicar a sua saúde. Fora que é nojento você botar a boca num local que tá tudo contaminado, né? E que todo mundo vai colocar a boca, pelo visto. Então, assim, pera é indispensável, tá? Entre as boas práticas laboratoriais. Então, até a próxima semana, galera.